A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, no dia 21 de agosto de 2024, eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu ainda continuo mudando aqui, ainda não terminei, vou terminar em nome de Jesus, eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos dado força, nos dado alegria, nos dado oportunidade de permanecermos na presença do Senhor, né? Este é o canal Desperta Crente comigo, missionário Odete Santos, de segunda a sexta-feira, para a glória do nome do Senhor. Você que está inscrito no canal, seja mais que abençoado. Você que tem se inscrito, seja bem-vindo no nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Seja Jesus para alguém hoje, amém? Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele nos guia à sua vontade. Louvado seja Deus, amém? Vamos lá? Se você gostar desse vídeo, passe para mais alguém. E me ajuda aí a crescer nesse canal para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos lá. Capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós estamos quase encerrando o Evangelho de João. Amém? E daqui a pouco nós vamos entrar aí no Evangelho de Lucas. Oh, glória! Louvado seja Deus. Aqui nós vamos terminar o Evangelho de João e nós vamos entrar no Evangelho de Lucas. E depois nós vamos para Marcos e Mateus. Amém? Porque eu sempre, quando alguém pergunta, missionário, eu queria estar lendo os Evangelhos, aí eu sempre ensino nessa linha. Porque o Evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus, e o de Lucas mostra, né, a vida e a morte de Jesus, e é um pouco melhor para você compreender um pouco mais sobre o nosso Senhor, porque para compreender mais é só quando ele começa a se revelar mais ainda a você. É maravilhoso conhecer. Então vamos lá? Foi por você, foi para você ter perdão, foi para você receber misericórdia. Creia, foi por você, você foi perdoado na cruz. Então aqui agora nós vamos entrar no capítulo 20 e começa dizendo no verso 1 assim: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava, que era João. E disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Imediatamente Pedro e João saiu correndo ao sepulcro, acompanhando pelo outro. Então Maria Madalena, ela vai chegar, né, ali ao sepulcro bem cedinho de manhã, no primeiro dia da semana, que é domingo. Ela vai chegar ali para chegar perto do túmulo, para ver o túmulo de Jesus, pós Jesus ter sido crucificado. Havia as guardas ali em volta do sepulcro para que ninguém chegasse perto. Mas quando ela chega lá, não tem ninguém lá. A pedra foi retirada. Essa pedra foi removida, não para Jesus sair, mas essa pedra foi removida para que nós possamos adentrar, para que nós possamos ter acesso aos santos dos santos, para que nós possamos ter acesso ao céu. A pedra foi removida, o véu foi rasgado e você tem acesso ao céu. Maria Madalena vai lá, quando ela chega lá, ela não vai ver o corpo do Senhor e ela vai voltar correndo para falar aos discípulos. Naquele tempo, mulher não tinha a credibilidade, eles não valorizavam a mulher, mas Jesus veio para valorizar. Então imagina aí, ela foi a testemunha ocular, a testemunha que viu todos os evangelhos, inclusive o sinótico, vai mostrar que ela foi a testemunha ocular, a primeira a ver Jesus, né? Pós ali Jesus ser crucificado. E ela volta correndo para avisar Pedro e João. E eles vão sair correndo um lado do outro. Mas quando chega mais próximo, João vai correr mais que Pedro. E João chega primeiro. Só que quando João chega, João não entra no túmulo. João olha da porta. Agora Pedro entra dentro e vai verificar lá dentro. E vê que Jesus não está, o corpo do Senhor não está ali. E aí Pedro vai entrar e olhar, e no verso 4 diz assim: ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais rápido, porque João era mais novo, João tinha mais pressa, João estava mais perto, João correu e passou a Pedro. Então a gente entende que o nível de caminhada que você vai ter com o Senhor, vai ser do tamanho da sua vontade de estar com Ele, sua vontade de conhecer a Ele, seu desejo de receber mais dEle. Então quando eles chegam lá, inclinando-se, viu as faixas de linho, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Ninguém esperava que Jesus tivesse ressuscitado, mesmo que ele tinha falado. Todo o tempo ele estava alertando os discípulos, falando que era necessário ele morrer, ele ser crucificado, mas ele ressuscitaria. Mas quando isso aconteceu, eles não esperavam, eles não acreditavam. Maria Madalena vai chorar
achando que o corpo de Jesus foi retirado ali do sepulcro e ela não sabia onde estava. Então, no domingo, no primeiro dia da semana, ela vai lá e quando ela chega lá não vê o corpo. Ela não esperava Jesus ter ressuscitado. Mas foi por você, foi por mim, foi por ela. Ela não acreditava porque os romanos não acreditavam em hipótese alguma na ressurreição. Alguns judeus naquele tempo acreditavam na ressurreição no último dia, que todos, né, era uma ressurreição ali que era para todos, mas eles não acreditavam que haveria essa ressurreição. Então alguns judeus acreditavam que seria uma ressurreição coletiva, para todos aqueles que haviam morrido, para todos aqueles, então seria essa ressurreição, para todos, porque no último dia, não assim, eles não acreditavam na ressurreição de alguém, eles não criam, mas esse evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o Senhor vai ter 3 pessoas a ressuscitar nesse evangelho. Por isso as pessoas vão morrer novamente. Mas Jesus não. Ele está vivo pelo século dos séculos. Amém. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Alguns judeus não acreditavam, mas acreditavam na ressurreição coletiva. É tanto que você vai lá para o capítulo 11 aqui de João, onde a gente lemos, você vai ver que Marta vai crer também nessa ressurreição coletiva. Marta vai dizer, sim, eu sei, no último dia, né, ressuscitará todos. Porque Marta, judia, também acreditava na ressurreição coletiva. Então, para você ver, Jesus avisou tanto, alertou tanto, e mesmo assim eles não criam. Quando aconteceu, eles não chegaram a crer. Então eles vão voltar. E bem como aí eles vão ver ali o lenço, esse lenço dobrado, havia uma tradição ali que dobrar o lenço e colocar era um alerta que Jesus iria voltar, uma confirmação que ele estava para voltar, que estiveram em volta da cabeceira, é aquele lenço que enrolava, né, tipo uma toalha que secava o suor da pessoa. A gente não usa essa toalha, então naquele tempo essa toalha era enrolada na cabeça do discípulo, do morto, e para poder ter enterrado. E essa é a toalha que Jesus tira e dobra e põe ali, confirmando a sua volta. Então outros discípulos que chegaram primeiro no sepulcro, que no caso era João, que entrou e viu e creu. Quem? João aqui. Depois de Pedro, João vai entrar. João vai ver e vai crer na ressurreição. Você pode observar que João é o primeiro a crer que Jesus ressuscitou. O verso 8 está dizendo, então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as escrituras, com a palavra, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Eles esqueceram. Eles tiveram dificuldade para acreditar. Eles não conseguiram entender que as escrituras falou daquele momento, que estava escrito sobre aquele momento que Jesus ia ressuscitar. Eu vou trazer uma clareza rapidinho para a gente entender. Nós, estamos na igreja, sabemos que a palavra está se cumprindo, cada dia que passa vai apertar, vai piorar, viveremos situações terríveis, passaremos por situações terríveis, seremos perseguidos, e muitas vezes a gente não consegue compreender, ainda assim fica sem entender o tempo que nós estamos vivendo. A palavra está se cumprindo em todas as áreas, em todos os sinais, mas mesmo assim a gente ainda tem dificuldade de entender que isso faz parte da palavra, que isso faz parte do que está acontecendo. Perseguições, calúnias, deformações, isso vai fazer parte muitas vezes da minha e da sua vida. Muitas vezes vai fazer parte da minha vida e da sua vida, infelizmente. Então a gente precisa compreender isso, que o Senhor está nos chamando para crer, para entender. E eles voltam para suas vidas novamente, eles vão retornar novamente, cada um para sua casa, e retornam para a vida que tinham. E eles vão ficar trancados com medo. Nós vamos ver mais à frente aqui. Jesus ressuscitou e vive. Aí vamos lá, verso 11. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Nós sabemos que tudo aqui é uma simbologia, tudo aqui tem uma simbologia, né, falando sobre a ressurreição, sobre a morte, sobre a vinda de Jesus, sobre a igreja, tudo aqui tem um simbolismo. Não dá para me ficar entrando todo o simbolismo que a gente está vendo aqui, mas a gente precisa ler também esse capítulo junto com os outros evangelhos. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao 10, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas 24, do 1 ao 12. Lê também lá, que nos evangelhos sinóticos é bem muito mais esclarecido. Você pode ver que eu não estou aprofundando muito aqui, porque a gente vai começar os evangelhos sinóticos. E quando a gente começar os evangelhos sinóticos, nós vamos voltar aqui em João também. Então nós vamos entender. Então os evangelhos sinóticos, como eu te falei, eles narram mais com mais compreensão, os diálogos que estavam acontecendo. Então aqui nós vamos entrar aqui, mas nós vamos deixar mais para entrar mais profundo nos outros evangelhos também, tá bom? Mas você leia lá, como eu te falei. Não deixa de ler, porque a Bíblia é poderosa, é vida para nós. E viu os anjos ali, ela vê 2 anjos. O que acontece? Pedro e João voltam correndo, vai embora, vai para casa. Ela não, ela continua ali chorando. Ela continua ali chorando, querendo saber onde está o corpo do Senhor. Quando ela olha e vê os 2 anjos, um na cabeceira, o outro em pé,
aos pés. Ela vai perguntar, aonde está meu Senhor? Porque eles vão perguntar para ela, mulher, que é sinal de respeito, que é o sinal de senhorio, é sinal de uma mulher de respeito, de autoridade, e, né, uma mulher de honra. Ele vai falar, mulher, por que choras? E ela vai responder, porque levaram meu Senhor e não sei aonde ele está. Essa mulher é uma mulher de posses, finanças, uma mulher de dinheiro. Então ela queria saber onde Jesus estava. Ela queria saber. Você vê que quando elas levam para Jesus finarias, para poder perfumar o corpo, elas levam assim dinheiro para poder preparar ali o corpo de Jesus, tudo ali porque essas mulheres tinham dinheiro. Eu não consigo lembrar agora qual é o capítulo que fala, mas das mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Essa é uma das que também mantinham o ministério de Jesus por ter dinheiro. Assim que disse, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe, se tu o tiraste daqui, dize-me onde colocaste, eu te levarei. Eu levarei, aqui ela está dando uma opção para ele. Se você me falar onde você colocou ele, eu te pago, eu te dou, eu tenho dinheiro, eu quero de volta, eu quero o corpo do meu Senhor de volta. E então no verso 16 Jesus vai falar Maria. E quando Jesus vai falar Maria, ela vai reconhecer a voz do Senhor. Primeiro ela vai ouvir, ela vai reconhecer, ela vai exclamar Rabone, que quer dizer mestre. Ela vai reconhecer a voz do seu Senhor. Irmão, os servos conhecem a voz do seu Senhor. Os servos conhecem a voz do seu mestre. Primeiro impacto que ela vai ter aqui, ela vai ouvir e depois ela vai ver. Ela vai ver, ela não vai só ouvir, vai ver. Não fique com Jesus só para você. O verso 17, Jesus fala, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontro dos meus irmãos. Diz-lhes assim, vosso Pai para meu Deus e vosso Deus, que voltarei. Então Jesus está dizendo, não guarde só para você, leva para eles a novidade. Diga para eles, tem crente que se converte a Jesus Cristo e quer guardar essa novidade, quer ter Jesus só para si e não quer pregar Jesus para os outros. Jesus fala para ela, vai, fala aos meus irmãos, leva para alguém a salvação, irmãos, leva para alguém, a libertação, leva para alguém, compartilha Jesus com alguém. Eu sempre falo, seja Jesus para alguém, porque nós precisamos ser Jesus, compartilhar Jesus para alguém. Deus, ele é fiel. Então o primeiro impacto ela vai ouvir, no segundo ela vai ver. Assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos, ouvi o Senhor, aleluia, eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor dissera. Primeira coisa ela ouviu, depois ela viu, e quando ela viu e ouviu, ela foi falar. Não é só ouvir, é também ver. Ela ouviu, viu e falou. É por isso que muitas pessoas não querem falar de Jesus, porque ainda não ouviu e ainda não ouviu. Como que se vê Jesus missionária? Não é espírito sim, mas é pelos olhos da fé. Você precisa acreditar. Deus, ele é real. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele deu a vida por nós. Nós precisamos acreditar com todo o nosso coração. Aquele que crer com seu coração será salvo. Então creia. Cristo abençoou os discípulos. E eles estão trancados ali, a porta fechada, do verso 19, com medo. Aqui o texto deixa brincado. Os discípulos estavam reunidos, as portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, Shalom, aleluia, paz seja convosco. Shalom, aleluia. Quer dizer que tudo com vocês vá bem, que todas as áreas da sua vida vá bem. Jesus vai dizer para ele que a paz do Senhor esteja convosco. Jesus vai aparecer no meio da sala, não vai entrar pela porta, é aparecer. Jesus vai transfigurar ele na frente deles, vai aparecer ele na frente deles, porque eles estão com medo. Por quê? Jerusalém, irmãos, estava em pavoroso. Estava chegando a festa de Pentecostes, estava a Páscoa. Então imagina como estava Jerusalém após a crucificação do rei, após a crucificação do Messias, do profeta, que cada um ia procurar Jesus em uma visão. Pode observar as multidões. A mulher ali no capítulo 4 do Evangelho de João, no poço ali, a samaritana, ela vai ver Jesus em 4 direções. Primeiro ela vê Jesus como judeu, depois ela vê como profeta, depois ela vê como uma solução para ela, depois ela vê Jesus como Filho de Deus. Aleluia! Então tem muitas pessoas que estão vendo Jesus de várias formas. Qual é a forma que você está vendo Jesus? Qual a forma que você está conhecendo o Senhor? Então Jesus vai se opor entre eles, vai abençoar. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos ficaram muito alegres. E ao ver o Senhor, e Jesus disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito, separou sobre eles e disse-lhe, recebe o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus vai entregar o Espírito a eles. Lembra que ele fala assim, que era necessário ele ir para que o Consolador viesse? Então, ele vai entregar o Espírito Santo, ele vai entregar o Espírito Santo aos irmãos.
Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles os quais mantiveres-lhes, eles serão mantidos. Olha só a autoridade que a igreja tem, irmãos. A igreja tem esse poder de perdoar. Porque quando a gente apresentamos Jesus, ele te perdoou e você aceita Jesus, a gente impõe as mãos, a igreja impõe as mãos e ora a Deus e o Senhor perdoa os pecados daquela pessoa. Mas e aqueles que não querem? Continuam no pecado, continuam mantendo os seus pecados e cego na cegueira espiritual deste mundo. Do verso 24 em diante vai falar sobre Tomé. A epígrafe diz assim, felizes os que não viram, mas creram. Tomé é um cético, irmãos. E quantos céticos no nosso meio? Cético é aquela pessoa que para ver tem que crer, para acreditar tem que ver. Não é só crer, é ver para crer. Tem pessoas que é assim e tem crente que é assim. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A Bíblia nos ensina que nós vivemos por fé e não por vista. Mas tem crente que acredita só se ver, acredita só se tocar, acredita só se ver milagre. Tem crente que baseia sua fé somente no milagre, não baseia sua fé em Cristo Jesus. Não acredita que com ele ou com fé, com milagre ou sem milagre, nós estamos com ele. Há crente que precisa viver de milagre, viver de sinais. Nós estamos numa geração que só vive de sinal, que se não tiver sinal não crê em Deus, que se não tiver sinal recua para trás, que se não tiver sinal volta para trás. É necessário crer nele sem ver o sinal. Então Tomé é um cético, né? É quem que só quer ver, só acredita se vê. Então um dos 12 chamado Dídimo não estavam com eles, né? Porque cada um, o texto aqui, o verso 9 diz assim, verso 10 diz que eles voltaram para casa. Então, uns estavam juntos e outros não estavam. Então, quando Jesus aparece aqui nessa aparição, Tomé não tá. Aí os discípulos vai falar para Tomé no verso 25. Outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: "Nós vimos o Senhor". Mas ele respondeu: "Se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo aonde está os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei." Aqui é Tomé falando, não acreditarei. Após 8 dias, vai passar 8 dias, olha só, após 8 dias, os discípulos estavam novamente reunidos, as portas trancadas, porque estavam com medo. Eles estavam com medo dos líderes religiosos que estavam sanguinários. Porque ainda havia uma multidão muito grande naquele tempo, aquele pavoroso ainda. E eles estavam com medo de também serem pegos, serem presos, né, serem assaltados e mortos. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: "Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejais um incrédulo, mas crente." E Tomé confessou a Jesus: "Meu Senhor e meu Deus." Ao que Jesus lhe afirmou: "Tomé, porque me vistes, acreditaste. Bem-aventurado os que não viram, mas creu." Bem-aventurado eu e você, que não vimos, mas cremos. Tomé, ele creu quando ele viu, e muitas pessoas também precisam ver. Jesus está indo de encontro. Deus vai se apresentar a alguém, a algum Tomé da sua família. Deus vai se apresentar a alguém que ainda não acredita, que ainda não crê. Creia nisso, não deixe o adversário roubar essa promessa do Senhor nas nossas vidas. Coloque a mão, Tomé, coloque a mão. Meu Deus do céu, coisa linda. Jesus se apresenta para ele. Há muitos crentes assim na igreja, irmãos, no espírito da incredulidade, que não acredita, que não tem certeza, que não tem convicção, não consegue crer. Deixa eu te falar, tem muitos crentes céticos. E deixa eu te falar, isso não é um pecado. Você só precisa sair desse ceticismo. Você não pode continuar. Muitas vezes a gente precisa dessa convicção, por isso que é bom a gente estudar, ler a Bíblia, para ter a certeza. Tem pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda assim ainda tem dúvida da vida eterna, tem dúvida do céu, tem dúvida do inferno. Tem pessoas que estão na igreja, mas ainda vivem uma vida de ceticismo. Tomé, ele foi sincero. Tomé, ele não ficou como muitos que estão dentro da igreja fingindo uma capa de crente, uma aparência de crente. Tomé foi fiel e confessou. Verso 25, ele está confessando: "Não acreditarei se eu não ver." E aqueles que não acreditam e ficam fingindo santidade que acredita? É muito mais bonito você confessar para alguém que não acredita para ter ajuda de alguém. Tem uma moça na igreja, onde eu dou aula na IBD, e ela é muito, sabe, eu gosto demais daquele jeito dela. Ela não sai com dúvida da IBD. Ela não sai. Ela pergunta tudo, ela me pergunta tudo para outra professora, pergunta, ela não sai com dúvida, ela pergunta. É o certo, irmãos. É melhor você ter a curiosidade de descobrir e perguntar do que ser um cético, de fingir que acredita. Só que Tomé aqui, ele é uma pessoa cética. Ele precisa ver para acreditar. Porém, não é daquelas que oculta. O triste é ocultar. Então, se você está nesse estado, que tem dúvida da salvação, que tem dúvida de alguma coisa, fale com alguém.
Converse com alguém que saiba mais que você. Procure alguém que saiba mais, tá? Procure alguém que entende mais. Procure alguém que pode te dar uma palavra do céu. Procure alguém crente de verdade. Procura carnudo. Não procura só quem tem letra, não. Procura alguém espiritual, mas que conhece a palavra. E o Senhor vai dar direcionamento e você vai começar a crer mais. E ore pedindo a Deus para aumentar a sua fé. Faz parte da oração na vida do crente. Senhor, aumenta a minha fé. Eu oro. Aumenta a minha fé para me crer, Senhor. Aumenta a minha fé para me acreditar. Porque se não tiver fé para crer e acreditar, fica com dificuldade. Amém? Deus abençoe a sua vida. No finalzinho aqui desse capítulo 20, João escreve aqui do verso 30 ao 31, dizendo: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, aleluia, que não estão escritos neste livro. 66 livros, não dá para descrever todos os milagres de Jesus. Não dá. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. Os milagres, 7 milagres aqui que nos outros evangelhos sinóticos não tem, 3 ressurreições, 33 vezes o Senhor mostrando todos os sinais que ele estava dando e muito mais aqui nesse evangelho poderoso. João está dizendo, ainda não caberia tudo que Jesus fez. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado pela sua vida, pela minha vida. Deus seja louvado pela cruz. Deus seja louvado pela salvação, pelo perdão. Aleluia. Irmãos, hoje foi um dia, uma batalha espiritual muito grande. Mas eu compreendi que nós precisamos aprender o que é perdão. Falamos de perdão, mas nós não sabemos muitas vezes o que é perdão. Falamos sobre suportar os processos, as aflições desse tempo, mas muitas vezes a gente não entende. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 ao 18, vai falar sobre as aflições desse tempo, que o exterior pode até estar se desgastando, o exterior, do lado de fora, mas o interior tem que estar sendo renovado para a glória do nome do Senhor. Recebe renovo da parte de Deus, recebe alegria, recebe paz no seu coração. Lembre-se, foi por você, foi por mim, foi por todos aqueles que crê e que ama o nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, Jesus, clama pela vinda dele. É tempo de clamar pela vinda do Senhor Jesus. É tempo de posicionar e olhar para ele. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a fidelidade que o Senhor tem contigo, você venha ter também para com ele, porque tem que ser recíproco. Que Deus te abençoe, que a graça te fortaleça e me fortaleça também. Que o Senhor venha nos dar a alegria da poderosa salvação nesse tempo. Amém? Amanhã, capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo. E se der, nós encerramos. Se não, nós gravamos mais um vídeo para a glória de Deus. Deixa abençoe, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, neste momento eu me coloco nas tuas mãos. Eu estendo a minha gratidão, Senhor, neste momento, Pai, pela salvação. Eu estendo, Senhor, a minha gratidão porque o Senhor repreendeu a incredulidade no nosso coração. O Senhor jogou por terra, ó Pai, e nós somos felizes e bem-aventurados. Nós somos, ó Pai, autorizados a prosperar porque nós somos bem-aventurados. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos permite, Senhor, prosperar porque nós cremos, ó Pai, no Filho de Deus. Nós não precisamos ver ele naquela cruz, mas nós acreditamos que ele ressuscitou por nós, que ele deu a vida, que ele sofreu a morte ali, Senhor, vicária. Ah, Senhor, aquele sofrimento naquela cruz por amor a mim, por amor a toda a humanidade que crê em ti. Por isso, Senhor, nos ajuda a perseverar no teu nome santo, a poder no teu sangue, no nome de Jesus. Amém. Cante louvores de sangue na sua casa, cante louvores de sangue, para que o nome do Senhor continue sendo mais glorificado ainda na sua vida. Deus te abençoe.